Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 132 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Ainda há outra lição por aprender. Nós estamos na primeira dor de Maria, né? Devemos participar dessa dor de uma maneira ou de outra nesta vida. É característico da dor de Maria que Jesus a tenha causado. Mas isto não é peculiar à sua aflição. Ele será a causa da dor bendita para cada um de nós. Há muitas coisas terrenas que nos causam alegria e que temos de sacrificar por Ele, por Jesus, né? E se não temos coragem de fazê-lo, Ele terá a cruel bondade de tirá-las de nós. Perseguição é uma palavra com muitos significados. É algo que tem muitas formas. Deve atingir infalivelmente cada um que ama a nosso muito amado Senhor. Pode vir pela língua áspera dos mundanos, ou pelas suspeitas, ou pelas invejas, ou pelos julgamentos daqueles que amamos. Na paz do amor familiar e da união doméstica, ela, a miúde, procede de mãos que a tornam difícil de suportar. E por causa da religião, existe uma sutil miséria em que o visitante casual não vê senão edificação de amor mútuo. Quem alguma vez foi deixado sozinho para servir a Jesus como quisesse? É inútil esperá-lo. O amor do marido ergue-se contra a esposa. A mãe arrancará o filho dos braços do Salvador. O pai olha com suspeita as reivindicações de Deus, e a inveja do Criador torná-lo-á áspero com uma criança que nunca lhe deu trabalho na vida e com quem nunca foi áspero. O irmão renunciará à virilidade da afeição fraterna e introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo, se Jesus ousar tocar um dedo em sua irmã. Oh, pobre, pobre mundo! E são sempre os bons os piores a esse respeito. Ponhamo-lo no coração e ponderemos. Fora de nós, além dessa inevitável perseguição, Nosso Senhor trará provações e cruzes para, ao mesmo tempo, preservar nossa graça e aumentá-la. Quanto mais o amamos, mais densas são as provações. Não só isso, nosso amor por Ele geralmente nos põe em dificuldades. Não sabemos como. Quase nos conduz ao erro, a imprudências de que nos arrependeremos. De repente, especialmente quando somos fervorosos, nossos pés perdem o chão e caímos numa cova. E olhando retrospectivamente, nossa queda parece inexcusável. E ainda perguntamos: como tudo isso aconteceu? E o que se passa na alma? Não há coisas como as dores do amor?
não são mais comuns que as alegrias? Depois, há a pior aflição, a de não sentir o amor, de parecer perder o amor, de sua constante fuga de nós. Há também provações interiores, pelas quais o amor próprio é morto dolorosamente, e a purgação do mais íntimo de nossa alma pelo fogo de uma excessiva agonia. Há também as angústias em que somos enredados pelo amor de Jesus. Isso nos persuade a abandonar o mundo, a apagar todas as luzes da terra que alegram nosso coração, a quebrar os vínculos, a fugir dos amores, a entregar-nos a uma vida dura e insípida, e então nos deixa. Deus esconde seu rosto de nós. Ficamos fechados a toda e qualquer visão do outro mundo. Assim como o pôr do sol, tão logo sua última borda desce no horizonte, uma névoa fria, alva, cegante, como que evocada por um feitiço, ergue-se da margem do rio, do vale, do bosque, dos pastos onde o gado come, dos prados onde ficam os montes de feno. Assim é em nossa alma. Tão logo a face de Deus se vai, os pecados passados, coisas medonhas, levantam-se do túmulo onde a absolvição os havia deixado e mostram as imperfeições e tentações desconhecidas e a deprimente impossibilidade de perseverança. Tudo se ergue junto e envolve a alma na desolação mais fria e mais escura, que nenhum astro pode penetrar, e é como se a brancura débil nos sugerisse, que a lua está em algum lugar. Quem não sabe essas coisas? Não adianta temer. Elas não estão em nós agora, mas com certeza voltarão, quando sua hora chegar. Assim, Jesus é em nós causa de dor. Em nós, ele é um sinal de contradição. Em nós, ele está posto para a ascensão e para a queda de muitos. Essa última frase é exatamente a profecia de São Simeão, né? Contradição, sinal de contradição, e ele é a razão para a ascensão e para a queda de muitos, né? E aqui, nesse trecho, né, o padre Faber, é muito interessante essa observação que ele faz, né? Que essa primeira dor de Maria, que sofre por Jesus, né? todo ser humano que se aproxima de Jesus vai sentir essa dor, né? Essa dor não é particular de Maria, mas sim de todo aquele que se aproxime de Jesus, que comece a trilhar o caminho espiritual, né? E ele descreve a variedade que pode tomar essa dor, né, na nossa vida. E muito interessante que ele descreve a relação familiar, né? Ele descreve, por exemplo, a relação de uma irmã com seu irmão, ou
do irmão com a irmã, né? Ele diz aqui: o irmão renunciará à virilidade da afeição fraterna e introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo, se Jesus ousar tocar um dedo em sua irmã. Aqui a relação é familiar, né? De irmão para irmã. E se Jesus toca a irmã, ou seja, se há algum sinal externo desse toque, né, na irmã, se há um comportamento diferente da irmã, se há exteriormente algum sinal desse toque, né, o irmão, na expressão do padre Faber, né, já introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo. Por isso a irmã sofre, né? E é claro, depois ele descreve uma coisa que é muito comum na teologia mística, né? Que é aquela fase em que Jesus se afasta e nega as consolações da alma. E a alma entra então naquela situação descrita por São João da Cruz, né? Na escuridão, né? Noite escura da alma, né? Desolação mais fria e mais escura, que nenhum astro pode penetrar, e é como se a brancura débil nos sugerisse que a lua está em algum lugar. Não? Estas são as lições que a primeira dor nos ensina, e são lições perenes, como a sua dor. Voltemos para casa agora, para Nazaré, com Maria. Os anjos acompanham seus passos, cheios de espanto e de reverência por seu pesar. Talvez seja a primeira lição deles sobre a ciência profunda da paixão, deles, dos anjos, né? Depois que Maria sai do templo, na apresentação, ela vai para Nazaré, para a casa dela, né? Então os anjos se espantam, né? E aprendem a primeira lição deles, anjos, sobre a paixão. Assim ela seguiu o seu caminho pelas ruas de Sião, e pelas colinas, e pelos vales à margem do rio, até chegar ao vale verde de Nazaré. Portanto, a mãe, seu filho. Portando a mãe, seu filho. E eram em tudo um para o outro. E quem dirá que língua muda eles falavam, quando o coração do menino batia junto ao coração da mãe, em dor e em amor. E um era mais querido do outro que antes, e talvez eles nos amassem mais agora que uma hora antes, pois a sombra da paixão já caíra sobre a mãe e sobre o filho, e eles amavam a sombra, e fomos nós os que a lançaram, os nossos pecados, né? Todos os pecados de todos individualmente, do passado, do presente e do futuro. Então aqui termina a descrição do Padre Faber dessa primeira dor, né? A profecia de São Simeão. E agora ela vai, depois disso, para Nazaré, né? Comecemos agora então a segunda dor, né? Capítulo 3. A fuga para o Egito.
A fuga para o Egito sempre foi, como um todo, fonte de poesia e de arte para a igreja. A fonte de lágrimas e de rica contemplação para as almas religiosas. Não só porque o mistério é muitíssimo belo em si mesmo, senão porque os gentios amam contemplá-lo, como ao começo dos tratos de Nosso Senhor com eles, depois da Epifania. Ele foge de seu próprio povo para refugiar-se numa terra pagã. Consagra, com sua presença, aquela mesma terra que fora inimigo histórico do povo eleito e, por assim dizer, o tipo explícito de escuridão pagã. Vai para o Egito, um país que escravizou, né, o povo hebreu, e dessa escravidão é que Moisés, com as instruções muito precisas de Deus, né, tirou esse povo escolhido de lá, né? Agora, Jesus, menino, volta para lá, né? Com Maria e seu pai adotivo, né? São José. Volta para um lugar que ele, Padre Feber diz, né? Tipo explícito de escuridão pagã. Entre os gentios ignorantes, encontra um lar pacífico, onde nenhuma perseguição perturba o teor de sua vida infantil. Os ídolos caem de seu nicho à proporção que ele passa. Um poder parte para o rico vale do Nilo, ou melhor, inunda-o, e aflui às areias amarelas do deserto, santificando e reservando aquela inteira região para ser uma futura igreja, como um deserto florente, como um estéril paraíso místico repleto de santos. Esse deserto vai ser povoado, né, pelos primeiros monges do deserto, né? Os padres do deserto tornar-se-ão um provérbio cristão através do magnífico Ocidente, um fenômeno que os homens não se cansarão de admirar, uma disciplina viva, uma academia duradoura, onde todas as futuras gerações de santos católicos serão educados e receberão seu diploma. Assim, o Ocidente gentio amou acumular tradições a respeito da fuga para o Egito, da estada ali e do retorno. É uma história que toca, né, o coração cristão, né? Que foi esse toque, né? Foi expresso através da poesia, né? Da arte, né? Uma forma de expressão dessa devoção, né? Dessa admiração por esse mistério, né? Da ida de Nosso Senhor para o Egito, né? Se não há paz na isolada Nazaré, onde a encontraremos? Pode o olho do poder invejoso, excitado pelo discernimento agudo do medo egoísta,
encontrar a santa criança entre as muitas crianças daquela vila retirada? Podemos estar certo de que o maligno tomará conta disso. Paz não é herança de Jesus nem de Maria. É verdade que ele é o príncipe da paz, mas não da paz sonhada pela terra. Maria acaba de chegar à casa. Seu coração está quebrantado. Precisa de descanso. Este virá no tempo oportuno, mas de modo diferente do que ela esperava. Pelas caladas da noite, o Senhor apareceu durante o sono a José, o guardião dos maiores tesouros do céu sobre a terra, e ordenou-lhe que se levantasse e pegasse a criança e sua mãe e fugissem para o Egito. Os 3 reis haviam voltado para o Oriente sem deixar Herodes saber se haviam encontrado o rei recém-nascido e quem era ele. Herodes ordenara-lhes que retornassem, mas a Escritura não nos diz se prometeram fazê-lo, ou, se o fizeram. A ordem de Deus, que lhes chegou por sonho, anulou a promessa que fizeram. A tirania, contudo, não se frustraria, e para que seu objetivo não se malograsse, envolveu toda Belém em sangue pelo massacre dos inocentes. Ó Maria, vede que irmã severa fostes para aquelas pobres mulheres de Belém que vos viram na véspera de Natal errar sem lar pelas estradas, enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino à porta. Que afluência de lamúrias subiu ao céu daquele estreito morro, enquanto pelas sarjetas das ruas íngremes escorria sangue. A lei da encarnação. A lei que envolvia o meigo Jesus começava a operar. Amado Senhor, seu grande amor por nós já havia despedaçado o coração de sua mãe. Estava agora a desolar as famílias felizes de Belém e a manchar os umbrais inhospitaleiros com sangue. E tudo isso para poupá-lo para o Calvário, onde derramaria, com sofrimento 1000 vezes mais cruel, seu precioso sangue por nós. Então, os sofrimentos das mães, de Belém. Daquelas que talvez tivessem negado a Maria um lugar para que ela tivesse lugar em que Jesus pudesse nascer. Todas as portas foram fechadas. E São José encontrou um estábulo. Um estábulo para que Nosso Senhor nascesse. A noite estava escura e tranquila na pequena cidade de Nazaré quando José partiu. Nenhuma ordem de Deus jamais encontrou tamanha prontidão, seja no mais elevado santo, seja no anjo mais disposto, como encontrou em Maria. Ela ouviu as palavras de José e sorriu-lhe em silêncio enquanto falava. Não havia perturbação nem pressa, embora houvesse um medo de mãe. Ela tomou seu tesouro enquanto ele dormia e partiu com José sob o frio céu estrelado, pois a pobreza não exige outros preparativos. A pobreza não exige muitos preparativos.
abandonava o lar novamente. O terror e dificuldade, o deserto e o mundo pagão estavam diante dela. E ela confrontou tudo com a angústia tranquila de um coração já quebrantado. Aqui e ali o vento noturno mexia as figueiras desfolhadas, fazendo que seus galhos desfolhados acenassem ao céu radiante. E de vez em quando um cão de guarda latia. Não porque os ouvisse, mas pela mera inquietação noturna dos animais. Como, porém, Jesus tinha vindo como Deus, também partiu como Deus, despercebido e sem ser notado. De ninguém se sente menos falta sobre a terra que daquele de que dependem todas as coisas. É a delicadeza de Deus, né? Essa delicadeza de só ser percebido por almas muito delicadas, né? Como ele, né? Essa frase última que eu li é muito significativa, né? De ninguém se sente menos falta sobre a terra que daquele de que dependem todas as coisas, que move tudo, não é? Então, a prontidão de Maria, né, para seguir o sonho de São José, né? São José sonhou muitas coisas, né? E através do sonho Deus o instruía, né? Existe uma antiquíssima devoção católica a São José dormindo, né? Existe inclusive imagens, né, de São José dormindo, né? Porque foi dormindo que ele teve grandes revelações, né? São José não é só um personagem absolutamente calado, né, nas Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras não nos dizem quase nada sobre São José, né? E acrescentando isso, né, ele é um personagem cujas mensagens ele recebe dormindo, né? Um personagem delicado, né? Um personagem sem fala, não é? E cujas revelações lhe vêm em sonhos, né? Tá certo? Ainda bem que não existia Freud na época, né? Senão ele ia interpretar esse sonho de José, né? Então, quem entende mais de sonho no mundo é São José, né? Não é Freud. E a psicanálise, né? De ninguém se sente menos falta sobre a terra que daquele de que dependem todas as coisas. O caminho que tomaram não foi nenhum que a prudência humana teria sugerido. Retornaram pelo caminho de Jerusalém que havia pouco tinham trilhado, mas esquivando-se
da Cidade Santa passaram perto de Belém, como se sua proximidade, sua em letra maiúscula, devesse abençoar aqueles bebês inconscientes que ainda eram calorosamente acariciados nos braços da mãe. Assim chegaram à estrada que conduz ao deserto e com José à frente, como uma sombra do Pai Eterno, cruzaram a fronteira da terra prometida até a perderem de vista como pequena mancha na areia do deserto. Duas criaturas levaram o Criador ao deserto e tomavam conta dele ali, em meio às areias pedregosas dos canais secos. A aurora e o ocaso, o resplandecente meio-dia e a purpúrea meia-noite, a lua esférica e a neblina colorida encontraram-nos no deserto por muitos dias. Ainda viajavam, tinham de suportar o frio à noite e o sol inescapável durante o dia. Tinham comida escassa e sede frequente. Sabiam a quem carregavam e não esperavam milagres para aliviar a carga. Então, a fonte de todos os milagres estava com José e Maria, né? E mesmo assim, eles, os dois, José e Maria, não esperavam milagres para aliviar a carga. Deserto, né? Deserto é um lugar, né? E um conceito, né? Muito caro ao povo hebreu e depois a nós cristãos, né? A nós cristãos toca essa fuga pelo Egito, feita através do deserto, né? E toca também as tentações de Nosso Senhor, né? Os 40 dias no deserto, né? E nos toca profundamente também por causa dos monges do deserto, né? Aquele extraordinário movimento inicial, né, da devoção católica, né? Nos séculos, os primeiros séculos do cristianismo, né? Aquela multidão de homens santos, né, que fugiam da cidade e iam exatamente para o deserto, né? Quantidade de santos, né, de grandes monges, né, do deserto, né, que foram os precursores, né, do movimento monástico ocidental, né, cujo fruto é simplesmente essa tal civilização ocidental tão decantada, né, hoje em dia por conservadores, por direitistas, né? Temos que reconstruir a civilização ocidental, não é isso que eles falam? Para nós. Só que a civilização ocidental nasceu no deserto. Eu não sei se esse pessoal sabe disso, né? Tá certo? Nasceu da comida escassa e da sede frequente, né? Não sei se eles sabem disso. Esse pessoal que fica falando de civilização ocidental, né? Uma antiga tradição diz que passaram uma noite numa caverna de salteadores. Foram recebidos ali com hospitalidade imperfeita, conquanto bondosa, pela esposa do capitão do bando. Talvez a dor a tenha tornado bondosa, pois com as mulheres é geralmente assim. Sua dor era grande.
Ela tinha um filho louro, a vida de sua alma, a única coisa amável e pura em meio à vida desregrada e selvagem à sua volta. Ah, ele era demasiado louro para ser contemplado, pois estava pálido pela lepra. Essa tradição é linda demais, essa história, né? Mas ela o amava mais ainda e o apertava com mais carinho no peito, como as mães costumam fazer. Ela era agora, mais que nunca, sua vida, ele era agora, mais que nunca, sua vida e sua luz, em razão de seu infortúnio. Maria e Jesus, a esposa do ladrão e o filho leproso, juntos na caverna ao cair da noite. Que lugar apropriado para o Redentor. Que doce figura da igreja que ele fundaria. Maria pediu água para poder lavar nosso Santo Senhor. E a esposa do ladrão trouxe-lhe-a. E Jesus foi lavado. A bondade, quando abre o coração, abre também os olhos da mente. A esposa do ladrão percebeu algo notável em seus hóspedes. Se havia uma luz ao redor da cabeça de Jesus, ou se o Espírito Santo falava mediante a entonação de Maria, ou se a mera proximidade de tanta santidade afetou estranhamente, não o sabemos. Mas, com muito amor e com uma sorte de fé, o coração da mãe pressentia algo. A terra conhece muito bem esse pressentimento materno. Ela tomou a água que Maria usara para lavar Jesus e com ela lavou o seu pequeno e leproso Dimas. E a carne dele tornou-se rosada e formosa, como os olhos de uma mãe desejariam ver. Muitos anos se passaram. A criança tornou-se maior que os braços da mãe. Realizou façanhas de audácia infantil nas areias do deserto. Por fim, Dimas já era grande o suficiente para juntar-se ao bando. E embora pareça que até ao fim sempre tivesse algo do coração de sua mãe perto dele, levou uma vida de violência e de crime. E por fim Jerusalém o viu ser trazido para dentro de seus portões como cativo. Quando estava dependurado na cruz, queimando de febre, ressecado pela agonia, era incapaz de dizer palavras de escárnio ao sofredor inofensivo a seu lado. O sofredor estava mudo e Dimas olhava-o. Ele viu algo celestial, algo distinto de um criminoso, tal como sua mãe vira na caverna 33 anos antes. Era a criança por cuja água de banho sua lepra tinha sido curada. Pobre Dimas. Tens agora uma lepra pior, que precisará de sangue em vez de água. A fé obrou rapidamente. Talvez seu coração fosse igual ao de sua mãe, e a fé fosse algo semi-natural nele. Ele observa o cenário da crucificação, os insultos, os ultrajes, as blasfêmias, o silêncio, a oração pelo perdão deles, o olhar anelante que Jesus moribundo lhe lança. É suficiente. Ele deve professar sua fé aqui e agora, pois as orações da mãe, com letra maiúscula, sobem de lá de baixo. E o pecador é envolto por uma nuvem de misericórdia. Senhor, lembrai-vos de mim quando entrardes em vosso reino. Vede como se adiantou a alguns dos apóstolos. Ele estava pendurado na cruz para morrer e sabia que não seria num reino terreno que seria lembrado. Hoje estarás comigo no paraíso.
o paraíso pela hospitalidade na caverna. Pobre, jovem, ladrão. E Jesus morreu, e a lança abriu seu coração, e a torrente vermelha jorrou, como uma fonte nova, sobre o corpo do ladrão moribundo. E embora sua mãe, da caverna, não estivesse aí, sua nova mãe estava embaixo da cruz, e enviou-o, com seu primogênito, para o paraíso, o primeiro da incontável família de filhos que entrariam na glória por causa daquele sangue. Essa história, né, de São Dimas é uma história belíssima, né? Uma lindíssima tradição, né? Essa história é contada, né, desde o início do cristianismo, né? São Dimas foi o único, né, o único santo canonizado pelo próprio Redentor, né? E que observação mais perfeita que o padre Faber faz aqui, né? Ele diz assim: vede como São Dimas se adiantou a alguns dos apóstolos. Estavam fugidos nessa hora, né? Ele estava pendurado na cruz para morrer e sabia que não seria num reino terreno que seria lembrado. Então, os apóstolos ainda estavam preocupados com o reino terreno, né? Eles ainda estavam manchados com aquela ideia, né, que levou Judas a trair Nosso Senhor, né? Mas São Dimas já estava noutra, né? Talvez pelo sofrimento, né, que ele estava passando, né, naquele momento, né? Estava sendo crucificado, né? E essa história tem a ver com a fuga para o Egito, né? Em que a família sagrada foi recebida, né, por ladrões, né, salteadores, né, que eram muito comuns, né, principalmente no deserto, né, assaltavam caravanas, né, no deserto, assaltavam. As viagens eram feitas através de caravanas na época, né? Então você contratava É como se você estivesse comprando uma passagem de ônibus, né? Você contratava uma caravana e a caravana, então, te protegia na viagem, né? Foi assim que Nossa Senhora foi até Santa Isabel. Acho que deu uma travada aí. Eu dizia que foi, né, através dessas caravanas, né, que Nossa Senhora foi até a casa de Santa Isabel, né? Certamente ela não foi sozinha, né? Então existiam essas caravanas que você comprava o lugar na caravana e aí esses salteadores, né, eles eram especializados em assaltar, né, essas caravanas, né? E São Dimas era de uma família de salteadores, né, que acolheu a Sagrada Família, né, e por isso recebeu a graça, né? Essa graça extraordinária, né, no momento da crucificação, né? Então eu vou parar por aqui na página, no topo da página 140.
para dar tempo para a gente conversar um pouco sobre a leitura de hoje. Se alguém tiver alguma observação, alguma... Eu estou aqui imaginando, pessoal, se esse não teria sido o primeiro batismo realizado por Nosso Senhor. É por causa da água, né? Sim, embora não houvesse, né, a fórmula, ele nem precisava, porque era ele, né? Era o próprio Deus. Havia a intenção e a matéria. E na verdade, o senhor frisa tanto isso, né? Você já falou tanto que a gente pode escolher ser o bom ladrão ou o mau ladrão. E conhecendo essa história aqui, a gente pode pensar que a vida de São Dimas foi como ela toda, eu não sei se está certo usar essa palavra, mas a prefiguração da nossa própria vida. Ele foi batizado ali, viveu uma vida desregrada e no final ele se vê diante da graça e se arrepende. É impressionante. E a própria miséria. A história de São Dimas é um exemplo para nós que é o máximo que nós podemos chegar a ser o bom ladrão. Né? A humanidade está dividida entre o mau e o bom ladrão. Né? Todos recebem a sua própria crucificação através das dores, dos sofrimentos da vida. Né? E todos, pela sua vontade, né, pode se dirigir num momento ou outro da vida a Nosso Senhor, para que Nosso Senhor o salve, nos salve. Né? É claro que enquanto Nosso Senhor vivia, você podia dirigir a Ele pessoalmente, né? Como muitos fizeram, né? Aqueles doentes que seguiam Jesus para serem curados, né? Aquele cego, né? A quem Jesus pergunta, né? O que você quer, né? De mim. E ele responde: que eu veja, né? Ut videam Domine, que eu veja, Senhor. Né? E lá, na situação real, ele era cego, né? Da visão material dele, né? E nós devemos repetir sempre esse pedido, né, desse cego, mesmo que nós não tenhamos a cegueira física, mas sempre teremos a cegueira espiritual, né? Ut videam Domine, que eu veja, Senhor, que eu veja a realidade, que eu veja a minha realidade, né? Que eu veja a minha miséria, né? Que foi exatamente isso que São Dimas viu na cruz, né? Ele é muito curioso aquelas poucas palavras, né, que ele troca com o Nosso Senhor, porque a reação dele, né, em relação aos insultos que Nosso Senhor estava recebendo, não só dos centuriões que o crucificaram, mas dos chefes da sinagoga, né? E do outro mau ladrão, né? O mau ladrão entrou na mesma toada, né, dos outros, né? Ele se revoltou com a situação, né, dele. Essa revolta contra Deus é a revolta da gnose. É uma revolta gnóstica contra Deus, né? Que está simbolizada naquele momento, né? Ali da cruz, né? Mas que tomou formas ao longo da história formas variadas de revolta contra Deus, né?
Revolta contra o ser, né? O ser em si, né? E a reação de São Dimas, naquele processo dele, ali, foi de defender Nosso Senhor. Né? Defender Nosso Senhor. Ele dizia, nós merecemos ser crucificados, mas não este justo. Ele não merece. Veja, como é que ele sabia que ele não merecia? Senão por uma revelação feita a ele, espiritual. Ele não conhecia nada dele. Como que ele sabia que estava ali de frente de um justo? Né? Senão por revelação do Espírito Santo. Né? Então toda a situação, esta situação em particular, né, da paixão, ela é extraordinária. Né? Ela é extraordinária. Enquanto o mau ladrão... Então, essas duas posições, do bom e do mau ladrão, são as posições possíveis de nós tomarmos. Não existem outras posições. Não existe uma terceira posição. Não é? Existe uma escolha a fazer. Todos nós, né? Ou nós nos revoltamos contra Deus, ou seja, é a atitude de Lúcifer, né? Ou nós nos ajoelhamos e adoramos a Deus. Não existe outra opção. Então, eu já comentei com vocês que existe infelizmente eu não lembro desse texto, ao título do texto, do Garrigou Lagrange, falando exatamente isso, né? Enfim, com palavras do grande teólogo, né? Que nós somos divididos entre o mau e o bom ladrão. Nós temos que escolher quem seremos nós, né? Na vida. Né? E o nosso destino eterno vai depender disso. As escrituras não falam nada sobre isso, mas certamente o bom ladrão foi para o céu, certamente, isso com certeza, porque Nosso Senhor falou, né? E o mal foi para o inferno, o mau ladrão foi para o inferno. Então, as duas opções que nós temos na nossa vida, na nossa vida atual, para nós definirmos a nossa vida eterna. Né? É uma beleza isso, né? Isso é uma historinha que está contida na fuga para o Egito, né? Que a devoção católica, a tradição católica preservou essa história, né? Não há confirmação dela, né? Obviamente. Mas ela está, digamos assim, escondidinha, né? Nessa fuga para o Egito, né? Ela está lá para a nossa devoção, né? Para nosso deleite, né? E a nossa instrução. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, pelo que o senhor comentou, né? Leu e comentou, seria então um castigo ao povo de Belém o fato daquelas crianças serem mortas por recusarem uma hospitalidade a Nossa Senhora? O padre Faber, ele é muito delicado ao colocar isso, né? Porque a expressão que ele fala é muito interessante pelo seguinte. Ele insinua, né? Ele insinua isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte. É isso aqui, ó. Ó Maria, vede que irmã severa fostes para aquelas pobres mulheres de Belém que vos viram na véspera de Natal. É isso. Errar sem lar
pelas estradas, enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino à porta. A insinuação aqui, né, é que elas estavam com os próprios filhos à porta, vendo aquele casal passar, sem eira nem beira, né? E podiam ter convidado o casal, né, para entrar, para, enfim, ficar, né? Mas não é, isso não é doutrina católica, né? Que foi o massacre dos santos inocentes ocorreu pela maldade, crueldade infinita de Herodes, né? Porque ele não queria uma sombra, né, a ele, porque ele também, Herodes, entendeu, né, que se houvesse um rei nascido naquela terra, ele teria que matar, né? Porque ele encarou que esse rei seria rei temporal, né? E que ele acabaria com a dinastia do Herodes, né? Que já era uma dinastia que estava lá há muito tempo, né? Mandando no povo judeu, né? Mas o Padre Faber insinua, né, muito delicadamente, né, que talvez fosse isso, né? E é claro que Maria, né, o Padre Faber fala aqui de uma maneira poética, né? Ó Maria, vede que irmã severa fostes para aquelas pobres mulheres de Belém que vos viram na véspera de Natal errar sem lar pelas estradas, enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino à porta. Isso é claro que Maria, enfim, não agiu severamente, né? Nem agiu diretamente para que esse massacre dos santos inocentes ocorresse, né? Mas também nós temos que ver o seguinte: preciosa ao Senhor é a morte de seus santos, né? É uma parte do Salmo. Esses meninos que foram sacrificados por Jesus, né, encontraram um destino eterno muito bom, né? Os santos no céu, né? Nós rezamos por eles, né? Os santos inocentes, né? 28 de dezembro. Então, criou-se aí muitos santos, né, no céu, com essa crueldade de Herodes, né? Eu concordo também que hoje em dia, talvez não entre nós aqui, mas falar em castigo de Deus virou meio que um tabu, né? Deus não castiga, né? Dentro da igreja que você está falando, né? Não, Deus é bonzinho, né? A nossa igreja é a igreja da misericórdia, né? É a igreja da irmã Faustina, né? Igreja da Misericórdia, Domingo da Misericórdia, Terço da Misericórdia, não sei o que mais da Misericórdia. Enfim, a justiça de Deus, ela não é pregada, né, para ninguém, e portanto o que não é pregado, né, não é considerado pelos católicos, né? Então, esse exagero da misericórdia na igreja hoje é uma tragédia, na verdade.
todas grande parte das heresias, não vamos falar todas, grande parte das heresias surge quando você exagera um atributo de Deus em relação aos outros, né? Existem passagens muito interessantes do Chesterton, quando ele fala do calvinismo, eu acho que é no livro A Coisa, em que ele fala o seguinte: esse erro de exagerar atributos de Deus em relação aos outros, é considerar um atributo maior que os outros. Por exemplo, ele falava, foi o erro de Calvino, que exagerou a onipotência de Deus em relação aos outros atributos, né? E foi massacrado por essa onipotência de Deus, né? O calvinismo é massacrado por essa onipotência, né? Ele exagera, o calvinismo exagera esse poder que Deus tem sobre nós, né? Essa bisbilhotice que Deus faz na nossa vida, né? Ele está sempre nos vendo, né? E esse é o coração do calvinismo. E o Chesterton dizia, esse é um exagero de um atributo de Deus em relação a outros atributos, né? Porque Deus é onipotente, mas ele é igualmente outras coisas, né? Misericordioso, justo, né? Amoroso, né? Para conosco. Então ele é onipotente, sim. E hoje a igreja, ela cai num outro extremo, né? De exagerar a misericórdia de Deus sobre os outros atributos, né? Então, Deus é misericordioso? Claro que ele é. Infinitamente misericordioso. Mas ele também tem outros atributos que subsistem nele infinitamente, né? Mas esses outros atributos são esquecidos pela igreja. Conscientemente ou não vou entrar aqui nesse assunto, mas se é consciente ou não, é difícil saber. Mas os outros atributos de Deus na igreja hoje, é normal, né? Essa igreja que tem por aí, ela é a igreja da misericórdia. Ela é a igreja da fraternidade, né? Ela é a igreja da paz, do bom mocismo, da tolerância, né? A igreja. Então, tudo isso vem desse exagero, né? E o erro é terrível, né? Esse erro pode levar muita gente para o inferno, né? Infelizmente. Muita gente para o inferno. Uma vez eu tive contato com um padre, velhinho. Ele estava celebrando uma missa moderna, uma missa de Paulo VI, numa capela, e nós estávamos esperando para logo depois assistirmos à missa tradicional. E ele saiu e viu que tinha uma turma na porta da igreja conversando, e ele então, muito simpático até o velhinho, chegou a nós e perguntou assim: o que vocês estão conversando? Aí tinha um membro do nosso grupo, muito falador também, falou assim: não, nós estamos conversando sobre o inferno, padre. Eu falei assim: inferno? O inferno. Ele falou assim: mas vocês acreditam no inferno? Vocês acreditam que um pai misericordioso como é o Deus, nosso Pai, vai mandar alguém para o inferno? Vejam, esse é o exagero. E essa mensagem que o padre tentou nos passar ali, sem sucesso, graças a Deus, ela é a mensagem que todo mundo hoje na igreja recebe, né? Todo católico recebe essa mensagem, todo.
E todo católico introjeta essa mensagem. Por que essa mensagem é facilmente introjetável em nós? Porque ela é sensacional, né? Ela é sensacional. Ela nos tira o peso da vida católica. Todo o peso da vida católica é tirado com essa mensagem. Gente, olha, Deus tem vários atributos assim menores, mas o atributo maior dele é ser misericordioso. Bom, então não tem nada para fazer, né? Então é desse lugar, Ana Paula, que vem toda essa deformação que a gente encontra na igreja hoje, né? Uma igreja que não existe, na qual não existe penitência, uma igreja na qual não existe obediência à lei de Deus, uma igreja em que a exigência de uma vida católica é absolutamente mínima ou inexistente. Enfim, todo esse erro, quando se abraça esse conceito, você erra em tudo a respeito de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Em tudo. Né? E veja, todo mundo está encharcado disso. Uns em maior grau, outros em menor grau. Né? Por exemplo, não se pode dizer que na igreja moderna não existe devoção a Nossa Senhora das Dores, né? Que é um dos títulos de Nossa Senhora. Mas como você vai ter uma devoção às dores de Nossa Senhora dentro de uma igreja que prega a misericórdia de Deus como o maior atributo dele? Então é um negócio desencontrado, entendeu? Uma contradição na mente dos católicos. A devoção ainda existe, mas ela é vazia de conteúdo intelectual, né? Porque se a pessoa pensar direitinho, ela vai notar, tem um negócio estranho aqui nessa devoção, né? Que eu estou fazendo, né? Como assim? As dores de Maria, Jesus misericordioso. Então, nós não respondemos nada ao padre, né? Mas a resposta, talvez melhor, seria: mas padre, esse Deus misericordioso, quando estava na terra, ele permitiu que a sua própria mãe sofresse horrivelmente. Onde é que está isso no esquema geral das coisas? Nesse esquema mental que o senhor está usando, né? Claro que, enfim, não teria sentido algum uma discussão dessa com o padre velhinho, né? Mas assim, como que nós temos devoção às dores de Maria e vivemos numa igreja da misericórdia que essa parte dolorida da vida não é nem mencionada, né? As tais devoções sem um fundamento de razão, né? de inteligência, de intelecto. Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 140 e amanhã, se Deus quiser, continuaremos a leitura. Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.